Cheguei, povo lindo! Vim fazer aquele resumão pra vocês. Então já valoriza aí, dá joinha, se inscreve no canal e comenta bastante. A Aline tá fora do Big Brother, gente. Números chocantes, paredão impressionante. Resultado mais impressionante ainda. E ela saiu se despedindo de todos, hein? Feliz, falando que tá feliz, 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 não se arrepende e tudo mais. E a reação do Vini também chamou bastante atenção. Teve gente achando que ele estava feliz, estava aliviado, sei lá. Guilherme já começou a recalcular. E ela falou sobre os ciúmes da Renata, sobre o jogo, sobre a treta das lentilhas e muito mais. O Tadeu, inclusive, antes dela ter sido eliminada, né, deixa claro aí que o leão rugiu, né? Depois ele fala que a leoa rugiu e pagou o alto preço, porque esse rugido chamou a atenção, fez ela se expor e foi caso, aliás, caso não, quase como que um sacrifício. Vocês acham que foi isso que eliminou a Aline? Ela ter rugido? Não sei não, hein, gente. Talvez as mudanças bruscas, né? O público não aceitou muito bem as várias personalidades que ela demonstrou no programa. E eu acho que foi muito isso que realmente tirou a Aline com 51,73%, tá, gente? O voto da torcida fez toda a diferença aqui. E fica claro aí que a torcida do balé, a torcida das bailarinas, estava bem focada e bem unida, além, né, do povo que estava com muito ranço da Aline. Venhamos e convenhamos que não foi só coisa de torcida, não, porque aqui muita gente que está acompanhando o programa ainda não estava mais suportando a Aline. O Mike ficou com 47,34% dos votos, Diego teve apenas 0,93%. O total de votos deste paredão foi recorde, né, dos últimos tempos, mais de 209 milhões de votos, tá, gente? Desde que foi instituído o voto por CPF e voto da torcida juntos ali, o Tadeu falou que essa é a terceira maior votação. E Vinícius saiu dizendo que quando falarem de Big Brother 25, o nome da Aline vai ser lembrado. Concordam? Vitória também faz um discurso ali, dizendo que a Aline lhe inspirou muito e que deve estar inspirando muitas mulheres aqui fora. As bailarinas também se despediram, disseram, né, desejaram aí que Deus abençoe a Aline, que ela é incrível e tudo mais, que ela se destaque aqui fora. O que será que estava passando na cabeça dela nesse momento? Será que ela estava realmente com o coração aberto ali? Eu estava pensando, graças a vocês, né? Tô nessa aqui, né? Suas. E as bailarinas também, né? Aliviadas, queriam muito mesmo a saída da Aline. Teve discurso de Vini ali no finalzinho, falando todas as profissões e formações da Aline. E agora, ex-BBB. Aliás, parece que ela está muito feliz, muito contente com essa posição de ex-BBB, né? Ela sai falando que tá feliz, tá feliz, tá feliz. Aí o Tadeu até fala, não, menina, você acabou de ser eliminada e tal, né? Mas ela disse que tá feliz por tudo que viveu, por tudo que o programa lhe proporcionou. Gente, curtiram, gostaram? E aí, o Mike já tá até supondo um paredão falso, né? Nem ele acreditou que ele ficou contra a Aline, né? A Aline foi eliminada e ele ficou. E aí o Guilherme termina aí a edição de ontem com essa cara, coçando a cabeça, né? O Vinícius meio atônito ainda, a galera estranhando, falando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Vini parece que está feliz, né? Acho que o povo esperava outro tipo de reação. Não sei, gente. Ele depois confessa que ficou em estado de choque. E aí o Guilherme já começa a fazer uma análise de que a Aline, em algum momento, se perdeu no jogo. Que, assim, vinha numa crescente como pessoa para ganhar o programa, mas se perdeu algumas vezes em algumas falas. Não sei se foram falas, mas em posicionamentos, sim, né? Posturas, acho que sim. E aí o Guilherme começa a enaltecer a Renata, tá, gente? Diz que a Renata tem uma torcida muito grande, deve estar muito forte, deve estar muito grande aqui fora, e que Renata foi para brigar pelo prêmio. Só que ele mostra aí que ele ficou frustrado com a saída da Aline, disse que não esperava, mas já começa a fazer, né? Uma nova rota ali, já começa a dar uma recalculada. Gente, como eu falei, o voto da torcida foi imprescindível. A Aline teve 58,36%
de voto da torcida contra 41,36% do Mike, tá, gente? Então, assim, a torcida realmente mandou ver. E aí é onde eles começam a cogitar um paredão falso, aí o Vini diz que, né, Carla Dias e Arthur também já foram mais pro finalzinho, pro paredão falso. Ele fala aí que tá em choque, que só ficou assim uma vez na vida, que ele não tá conseguindo saber o que ele realmente tá sentindo. Talvez tá sentindo que seja o próximo, né? Sei lá. Ou, sei lá, gente. Enfim. E aí, na entrevista, aliás, o João Pedro já começa a dizer que a Aline, né, apesar do embate, é uma mulher foda, o Mike também diz que é um mulherão. Começam a elogiar a Aline por lá, porque também estão cogitando paredão falso. Vai que, né, ela tá escutando. E aí, ela lá na entrevista fala que está muito feliz pela trajetória dela, que ela não teria feito nada de diferente, acha que foi eliminada por ser uma pessoa intensa, que as pessoas não estão preparadas para ouvirem a verdade, ela fala a verdade mesmo. Sobre a diferença aí de percentuais, ela disse que realmente mexeu com muitas torcidas, cutucou muita gente, achava que isso podia acontecer, viu ali seus memes, as suas atuações, né, o ranking dos eliminados, ficou surpresa com o Diogo sendo o menos rejeitado, não sei porquê, né, o Diogo está lá em último no ranking. E sobre o ciúminho, né, aquela coisa do ciúminho do Diogo com a Renata, ela confessa que realmente em algum momento pode ter rolado por conta da aproximação, mas não que ela achasse que a Renata quisesse passar a perna nela, nem nada disso, né? E que ela defende muito aí a questão do empoderamento feminino, né? Etc, etc. Ficou abismada com a cena do beijo na Tamires, riu muito com os memes, ficou triste com a dona Vilma lhe detonando. A treta da lentilha, ela volta a culpar o Diogo, viu aí a cena do beijo do Diogo na dona dela lá no Domingão, brincou com isso, né? Disse que não admite. Relembra o momento do beijo aí com a Tamires. A cena do voto no paredão, aquele voto em consenso, né? Graciane e Diogo, Vilma e a irmã da Graciane. E aí ela, de certa forma, culpa o Diogo de novo, tá? E afirma que ele deu, sim, o nome dela e do Vinícius para ser votado. E que tinha um corte ali. Segundo a Aline, ela simplesmente disse que tinha um corte, que ele fala, assim, em um momento que votaria nela e no Vinícius. E da lentilha, ela também acusa ele, né, como eu estava falando, nem completei. Ela acusa o Diogo de não ter tido paciência com ela, não ter tido a mesma paciência que ela teve com ele, por exemplo, nessa história aí do paredão, do voto e tal. E ela acha que ele não levou as coisas para um lado bom ali, por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Não assume nenhuma culpa nessa coisa aí da lentilha, não, tá? E ela também fica aí muito feliz e satisfeita com a quantidade de seguidores que conseguiu, né? Tá muito feliz com a sua participação no BBB, viu os gêmeos detonando ela também, disse que eles não falavam isso na cara dela, né? Sobre aquele paredão da Eva, a treta com a Eva e com a Renata, depois da formação daquele outro paredão. Ela disse que queria muito rir naquele momento, né? Que chamou as meninas de gralha e etc. Tem um momento que também é perguntado quem voa mais alto, se é a gralha ou se é a pomba. E ela acha que a pomba voa mais alto, mas que também tem uma tendência a cair rapidamente. Olha o recadinho aí, né? Nas entrelinhas para Renata, será, gente? E aí ela disse que queria realmente dar orgulho para a família, para os pais, apesar do edredom, tá? Ficou preocupada aí com a coisa do edredom e disse que realmente em algum momento ali ela começa a se perder no jogo por conta do casal, perde o foco no jogo. Agora os fantásticos estão felizes, contentes e satisfeitos porque tem 6-6, né? A casa tá divididinha, redondinha, né? João Gabriel comemorou, a Eva também, Renato também, Mike também, agradeceu a torcida do balé, disse que vai fazer 3 aulas de balé. Renato está prometendo um solo de balé. Não, do mesmo jeito que não queríamos no sarau, também não queremos um solo de balé, gente, pelo amor de Deus. Não, vamos focar na final tá chegando. E aí a Vilma tá preocupada, né?
em ser realmente um paredão falso e disse que se tiver essa chance, a Aline vai voltar cheia de razão, vai voltar se achando. A Renata já definiu o próximo alvo, caso se torne líder, vai indicar a Dona Delma, não vai focar no Vinícius no momento não, tá, gente? E aí elas tentam prever ali qual vai ser a reação do Vinícius daqui para frente. A Renata e a Eva concordam que o Vinícius vai com tudo para cima delas, por conta da Aline, né? A Vilma acha que o Coisinha, como ela chama o Vinícius, vai baixar a bola, mas as meninas discordam. Aí teve uma DR, João Gabriel e os Hipólitos, sobre a coisa dele ter dito que os dois estão lá a passeio, né, de férias, e a Dani segue insistindo que ele está desmerecendo a coisa, né, de falar que eles estão de férias, mas não, que é algo que pega além do jogo, porque ela abriu mão de trabalho, o Diego também abriu mão de trabalho para estar ali, ninguém está ali de férias, mas o João tenta explicar que não está falando disso não, está falando de coisa de jogo, E aí ele diz que é uma opinião dele e que os outros também têm opinião diferente, né, tem o direito de ter opinião diferente, mas ele se sentiu no direito de falar. Como eu falei, o Guilherme seguiu defendendo a Renata, né? Fez uma análise aí do jogo da Eva e da Renata, e ele acha que as duas ficaram muito na defensiva porque nunca foram prioridade de ninguém, por isso ficaram meio perdidas lá no início, né? Até chegarem nesse ponto. Mas Delma e Vinícius discordam, dizem que elas ficaram, né, de galho em galho, tentando fazer a boa vizinhança. O Guilherme bate o pé, diz que elas não fizeram isso não, que sempre tiveram respeito com ele, né? Que nunca tiveram problema, e ele nunca sentiu que as meninas se aproximaram dele por interesse, não. E aí ele elogia a Renata por ter sido a única pessoa que bateu de frente com a Aline, e quando a Aline, né, levantava a voz, né, sobre querer falar mais que todo mundo, a Renata foi a única que falou, não vai deixar eu falar, não, eu também não vou te deixar falar. E aí ele disse que pensou, olha, apareceu alguém para peitar. Então, ele acha que a Renata foi escolhida, inclusive pelo público, para receber as informações por ter batido de frente com a Aline. E aí, ele não discorda, né, dela ter voltado usando tudo que ouviu lá no Fifi, ele concorda com isso, ele acha que ela não voltou soberba, não, e que ele faria a mesma coisa, que é isso que o público quer ver, tá? Tudo que a Renata fez é o que o público quer ver, usando as informações que recebeu. Enquanto que o Vinícius seguiu falando que acha que o jeito da Renata mudou, sim, quando voltou. E aí gera-se ali meio que um atrito, Vinícius e Guilherme, né, uma discordância entre os dois, porque um defende e o outro acusa a Renata. No caso, o Guilherme defende a Renata, gente. E aí... o Vini chega a acusar a Eva e Renata de fazerem a mesma coisa que acusavam a Aline na coisa da treta ali, de ficar questionando, né? Os questionamentos foram surgindo e elas estavam agindo da mesma forma que a Aline, e o Vini está achando estranha toda essa movimentação das bailarinas e segue inculcado com isso, tá, gente? Já o João Gabriel está incomodado porque acha que Vitória e Diego estão zombando da Dona Vilma pelas costas, estão rindo da Dona Vilma, relatou ali algumas situações onde ele pegou supostamente isso, diz ele que não sabe se é coisa da cabeça dele, mas ele está observando, tá? E a Eva também concorda, diz que já viu a Vitória imitando a Dona Vilma, né? E a Renata disse para eles questionarem a Vitória em algum momento ali, se pegarem essa situação, para saber se ela vai saber se explicar ou se ela vai ser pega no pulo sobre essas risadas, tá, gente? Enquanto isso, Vini foi visto chorando e lamentando, falando que é muito difícil, de madrugada, né? No caso, após a saída da sua amiga Aline, ele está sentindo o baque. Demorou umas horinhas, mas sentiu o baque. E a Delma disse que a casa não vai ser mais a mesma sem a Aline não, viu, gente? Ela acredita que a Aline foi quem mexeu mais no jogo e que as coisas não vão mais ser as mesmas. As mesmas, melhor dizendo. E rolou uma rusga lá das bailarinas, porque a Renata disse que a Eva tá ali julgando, né? A Renata começa a dizer como tá se sentindo, que tá preocupada, se tá tomando as decisões certas no jogo. A Eva diz para ela não se sentir assim, não. Aí ela fala, não, amiga, que você tá me julgando. A amiga fala que não tá julgando, não, que só tá tentando, né, dar uma força para ela ali. Mas a Renata se incomoda com o corte da Eva e rola meio que uma tensão entre as duas. Gente, lembrando que hoje tem festa da líder Renata e o Vinícius deve ser o barrado no baile.
né? O povo tá até brincando que a Aline foi barrada da festa da Renata e agora o Vinícius, né? Porque ela já decidiu que vai ser homem e que vai ser o Vinícius esse veto da festa. Gostaram, gente? Deixa nos comentários, deixa o joinha e se inscreve aí no canal, meu povo lindo. Até o próximo resumão. Tamo junto! Vamos que vamos!